alimentação saudável e como conseguir tudo o que o nosso corpo precisa para realizar suas funções de forma equilibrada. Pois bem, para que o nosso organismo realize suas funções, inclusive aquelas das quais fazemos involuntariamente, como respirar, absorver, digerir, desintoxicar, entre outras, ele precisa de diversos tipos de nutrientes. Os nutrientes são elementos encontrados nos alimentos responsáveis por fornecer o que o nosso corpo precisa para realizar suas funções vitais. Os mais conhecidos são os carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. Neste vídeo, iniciaremos os nutrientes, sendo o primeiro deles o carboidrato. Os carboidratos são nutrientes que contêm em sua composição a glicose, a principal fonte de energia do nosso corpo. Vamos entender melhor. Para um carro ir de um lugar para o outro, não basta ter pneus, motor, direção. Ele precisa de combustível que gere energia para poder funcionar. Da mesma forma é com o nosso corpo. Ele precisa de combustível para funcionar, no caso, a glicose. Nós precisamos de glicose para pensar, andar, respirar, dormir, simplesmente para tudo. Existem basicamente dois tipos de carboidratos, os simples e os complexos. O que faz um carboidrato ser simples ou complexo é o tamanho de sua estrutura molecular. Os carboidratos simples podem conter de 1 até 12 moléculas de açúcar. Tanto os carboidratos simples como os complexos têm função de fornecer energia imediata e de reserva. Contudo, os carboidratos simples, por possuírem uma molécula de tamanho reduzido, a absorção no intestino é feita de forma mais rápida. Isto faz com que a principal função deste carboidrato seja o fornecimento imediato de energia. Podemos encontrá-los nas frutas, no mel de abelha, na glicose de milho, em laticínios, no açúcar de mesa e em seus derivados, como exemplo os doces, e em extrato de cereais, como exemplo as bebidas alcoólicas fermentadas. Os carboidratos simples devem ser consumidos com cuidado, pois por sua absorção ser rápida, pode aumentar os níveis de glicose no sangue de forma brusca, fenômeno conhecido como glicemia, que pode ser muito perigosa para diabéticos e atletas. O perigo da hiperglicemia pode ser minimizado utilizando este carboidrato com outro carboidrato complexo ou ser fonte natural de alguma gordura, como no caso dos laticínios. Já os carboidratos complexos possuem várias moléculas de açúcar em sua estrutura. Também têm função de fornecer energia ao nosso corpo. Contudo, dependendo do tipo de carboidrato complexo, ele poderá ter mais outras funções. Alguns desses carboidratos não são absorvidos pelo nosso intestino. São as famosas fibras, que podem ser solúveis e insolúveis. Os carboidratos complexos do tipo digeríveis são totalmente absorvidos no intestino, pois apesar de possuir uma grande molécula, ela é formada basicamente por açúcar. O amido é um destes carboidratos. Pode ser encontrado em raízes como batata, inhame, macaxeira e o próprio amido de milho. Os carboidratos complexos do tipo indigeríveis possuem fibras insolúveis, as quais nosso corpo não consegue absorver. Por esta função, eles são importantes por aumentar o bolo fecal e o trânsito intestinal, aliviando sintomas de prisão de ventre. Agora, cuidado! Como é insolúvel, pouca ingestão de água pode piorar uma constipação por ressecar as fezes. Podemos encontrar este tipo de carboidrato em folhas de vegetais, talos, sementes, como exemplo a linhaça, casca de frutas e verduras e grãos inteiros que não passaram por refinação. Os carboidratos complexos do tipo parcialmente digeríveis, como o nome já diz, contêm algumas substâncias não digeríveis ao nosso corpo. São as fibras solúveis em água, que também são conhecidas como prebióticos. Estes servem de alimento para as bactérias da nossa microbiota intestinal, que possuem a função de barreira de defesa no intestino. A fibra solúvel é um alimento funcional e iremos deixar suas muitas funções para uma próxima oportunidade. Este carboidrato pode ser encontrado em frutas como banana, maçã, pera, tomate, uva, bulbos como alho e cebola, gomas, mucilagens, leguminosas como exemplo feijão e lentilha e também no farelo de aveia, cevada e psyllium. A ingestão das fibras em geral apresenta relação com a diminuição dos níveis de gordura e glicose no sangue, além da diminuição do apetite, sendo benéficas para obesos, diabéticos e hipertensos. A recomendação diária de fibras é de 20 a 30 gramas por dia, sendo 5 a 10 gramas de fibras do tipo solúvel.
Essa quantidade equivale a aproximadamente 400 gramas de frutas e verduras por dia. Para alcançar essa quantia, é necessário ter uma alimentação rica em frutas, verduras, cereais integrais e leguminosas. O grande problema é que alguns carboidratos complexos sofreram refinamento até chegar em nossa mesa. Estes perderam grande parte de suas funções benéficas, pois o refinamento elimina suas fibras, vitaminas e minerais. Os principais alimentos fontes de carboidrato complexo que passaram por este processo foram o arroz e o trigo, que servem como ingredientes de diversos alimentos, como macarrão, farinhas, pães, bolachas, biscoitos, cereais matinais e massas em geral. A perda das fibras faz com que o carboidrato seja absorvido mais rapidamente, aumentando o risco de uma glicemia, além da perda do valor nutricional. Por isso é importante a substituição dos produtos refinados em nossa alimentação pelos produtos integrais. O carboidrato em si não é o único responsável pelo aumento de peso. Porém, sua ingestão em excesso, principalmente os simples e refinados, está relacionada com acúmulo de gordura, aumento de peso e diversas doenças, como a diabetes e dislipidemias. Sua ingestão deve ser equilibrada de acordo com as calorias ingeridas no dia. E lembre-se, o nutricionista é o único profissional apto a equilibrar a alimentação de acordo com as necessidades individuais. Podemos concluir que os carboidratos são importantes não apenas para a manutenção da saúde, mas para a sobrevivência. Ainda existem alguns mitos a seu respeito, mas a verdade é que esse medo que o nutriente causa em alguns é fundamentado apenas por hábitos alimentares inadequados. Preparado para viver mais e com mais saúde? Este é o seu lugar.